Graça e paz, irmãos, novamente começando a tentar gravar o vídeo, mas vai dar certo se Deus quiser. Abram comigo em 1 Filipenses 12 e a gente vai falar sobre que, mesmo nas situações adversas, o Senhor, Ele é poderoso para dar um significado nisso. Paulo fala muito bem sobre isso nessa carta. E enquanto vocês procuram aí, que o Senhor possa estar presente na vida de cada um, transformando, fazendo aquilo que é necessário ser feito. Amém? E começa assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Então, Paulo é muito direto ao falar: olha, seja as coisas boas, seja as coisas ruins, tudo que me aconteceu foi para contribuir para o proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Então, ele fala que a prisão dele foi feita, mas foram manifestas. Por quê? Porque ele era aquele que pregava a Cristo. Hoje a gente não imagina isso porque nós vivemos num país que se pode manifestar, ainda se pode manifestar as palavras, né, as diversidades que temos, mas em muitos lugares é apenas uma forma de religião e pronto, acabou. As outras não podem se manifestar. A gente está num país livre, então a gente precisa agradecer. E ele continua: e muitos dos irmãos no Senhor, olha só, não está falando de gentios não está falando dos ímpios não, está falando de irmãos no Senhor. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, Então, Paulo já manifestava naquela época que tinha irmãos que se regozijavam da prisão dele, né? Que hoje a gente chamaria de inveja e outras coisas mais. Ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aí embaixo aqui, desculpa, eu acabei perdendo. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa vontade. Então tinha aqueles irmãos que pregavam por inveja, mas outros por boa vontade. Então já existia isso naquela época. Então, se hoje há algum levante contra você, não se preocupe. Se você está manifestando a vontade do Senhor Jesus, siga em frente. O Senhor Jesus tem uma segunda glória melhor do que a primeira para nós sempre. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Então ele fala assim: olha, uns sabem que eu estou preso porque eu preguei o Evangelho. Eu estava aqui divulgando o que o Senhor me passa. Porém, alguns, eles julgam acrescentar aflições às minhas prisões. Eles se acham tão bons que eles estão julgando certas situações nas minhas prisões. E não é isso. Eu estou preso porque eu preguei o Evangelho. Mas o que importa? É uma pergunta que Paulo faz. O que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Então ele fala assim: mesmo que aqueles que pregam por fingimento, eles estão querendo ou não falando de Cristo. Eles estão levando aqueles que precisam a palavra de Cristo. É isso que ele quis dizer. Simples, puramente isso. E ele se regozija-se nessas situações. Então tá vendo que mesmo nas situações adversas a que a gente pensa, o Senhor Deus, ele tem um propósito. Paulo foi preso, mas ele se regozijou porque ele sabia
que mesmo falando mal deles, porque sempre, olha, o Senhor nunca deixa nada em oculto, não, sempre vai aparecer a verdade. Mesmo assim, ele ainda estava fazendo, sem querer, ele ao falar mal, ele estava falando de Cristo, então ele estava anunciando também a palavra de Deus. Porque sei que disso me resultará salvação pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Paulo tinha uma confiança de que ele estava fazendo a coisa correta e que a salvação dele viria pela oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. E mesmo que fosse na vida ou na morte, ali ele sabia que Cristo seria sempre engrandecido. Toda a confiança em Cristo, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido. No corpo de Paulo, seja pela vida ou seja pela morte. Se nós somos anunciadores de Jesus Cristo, seja na nossa vida, seja na nossa morte, Jesus Cristo tem que ser o nosso centro. Aquilo que a gente prega, o nosso sim, o nosso não, tem que ser de Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer ainda é ganho. Então ele falava, viver para mim é Cristo, mas morrer para mim eu tenho certeza que estarei na glória. Paulo tinha certeza disso porque ele tinha feito o bom combate, ele tinha corrido atrás, ele tinha pregado, ele era um Saulo, aquele que era perseguidor da igreja, e ele teve um encontro com Deus, ele teve um encontro com Jesus. Ele foi cego durante uns dias até entender que o Senhor era Cristo Redentor. Então, que a gente não precise chegar a esse ponto, mas se for necessário, e se você for escolhido, sim, Deus vai fazer. E ele fez, e ele foi pregar. Ele foi um dos apóstolos que mais viajou, né? Ele saía, fez várias cartas. Onde ele passava, ele deixava carta para que as pessoas não desanimassem. Aí ele coloca, mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir, estar com Cristo. Por isso é ainda muito melhor. Então ele fala, eu quero viver, mas o outro lado quer que eu morra, quer que eu vá para Cristo, porque viver em Cristo para mim é melhor, que ainda é muito melhor viver, quando a gente sabe que a gente, ao morrer, a gente vai estar ressurreto com Cristo no nosso lado. Amém, glorificado seja Deus por isso. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. Ele achava necessário ainda naquele momento ficar na carne, porque ele precisava, que ele sabia que a obra dele ainda não estava pronta, que ele ainda teria um tempo para fazer as coisas aqui. E tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Então ele fala, olha, eu ainda vou ficar aqui na carne. Para quê? Porque vocês tendo essa confiança, vocês também permaneçam com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pelo meu exemplo, possa crescer. E aí hoje eu te pergunto e me pergunto, a gente está sendo Paulo na vida de alguém, a gente está fazendo aquilo que Jesus está mandando,
a gente está levando a palavra de Cristo àqueles que necessitam ouvir. Então, Deus quer ouvir isso de nós. Amém? Só até aqui, irmãos. Irmãos, eu peço mil desculpas dos barulhos aí. Família em casa é assim, mas amém. Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube, Insta. Faça a vontade do Senhor Jesus. Compartilhe esse vídeo. Pregar o evangelho a toda criatura. Se Deus me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Fiquem na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Shalom, Adonai, uma noite de paz.